Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um programa da Mostra Universitária. Já estamos no nosso terceiro programa. Muita coisa já aconteceu, né, Val? Muita coisa já aconteceu. Muita coisa incrível, muita participação legal aqui e muitas coisas, muitas informações que a gente trouxe para vocês e muito que a gente aprendeu também com os nossos convidados, né? Foram muito ricas as nossas conversas. Foram riquíssimas, a gente aprendeu muita coisa interessante. É legal que esse programa ele serve também para a gente aprender um pouco sobre a UFV, porque mesmo a gente estando aqui, tem coisa que a gente ainda não conhece, né? Então isso é muito legal. É, eu já tô aqui tem 7 anos e tinha coisa que eu não conhecia ainda. Já estamos na hora de sair, né? Também já estamos encaminhando aí. Hoje a gente vai falar, né, sobre a área de humanas, como a gente conversou na semana passada, a gente foi um pouquinho mais para a área de exatas. Então, seguindo nessa mesma linha, hoje a gente vai para essa área de humanas, vamos ter entrevistas, né, várias coisas. O que a gente vai ter hoje, Val? Fala pra gente. Vamos ter entrevistas, vamos ter apresentações de cursos, vamos ter muitas pesquisas, né? Com certeza. E muito muitas mais. Hoje não teremos muitas, mas teremos muitas pesquisas daqui para frente. Hoje teremos uma pesquisa também apresentada e muito mais coisa, né, Caio? Então não sai daí, já vai compartilhando esse vídeo com todo mundo, porque assim, só coisa incrível hoje mesmo. E seguindo a mesma linha dos outros programas, né? Vamos repetir ali o quadro Que Curso é Esse, vamos ter o Pesquisas Inovadoras, como a Val falou, e várias novidades também, uns outros assuntos diferentes, que eu tenho certeza que vocês vão estar aí querendo ficar de olho, saber antes de vocês entrarem aqui na UFV. Então já deixe seu comentário aí, dá o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou vai lá no Twitter com a hashtag Mostra Universitária, que a gente vai responder todos vocês. Ou também nas nossas redes sociais, né, Val? É. Então agora vamos para a terceira parte do nosso tour, para começar esse programa de verdade. Hoje a gente vai conhecer mais ainda do campus, que é muito grande, né? Então a gente vai mostrando aí por partes para vocês. Confere aí. Ei, gente, já tô aqui de volta na UFV pra gente começar mais uma parte do nosso tour, então vem comigo. Gente, acabei de fazer uma parada pra vocês apreciarem essa vista maravilhosa aqui da UFV. Galera, volta e meia a gente vê um bicho estranho aí na universidade, umas capivaras andando por aí, mas agora durante a pandemia, com a saída dos alunos, isso tem aumentado cada vez mais, e até jacaré na lagoa apareceu. Agora a gente está chegando perto aqui do alojamento masculino, são 2 alojamentos e 2 campos para o pessoal poder praticar esportes. Agora a gente está aqui no Vale da Agronomia, que é um lugar muito conhecido pelo pessoal da Agrárias. Eles fazem várias pesquisas aqui e lá no fundo fica a coordenação do curso de Agronomia. Aqui do outro lado, mais uma das várias lagoas que tem aqui na UFV, e essa aqui em especial, a água é bombeada que vai para uma estação de tratamento aqui mesmo na UFV, e a água que a gente consome vem de lá. E aqui atrás do CCE a gente tem um departamento de Química, mas é um prédio que quase todos os cursos frequentam, porque muitos cursos fazem disciplinas desse departamento. E seguindo aqui na rua a gente vai para a estação de tratamento que eu falei. Pessoal, esse aqui são os alojamentos femininos, o novíssimo, o novo e o velho. Gente, eu falei no último vídeo que ia mostrar o PVB para vocês e aqui está. Tanto aqui quanto no PVA é onde a gente tem aula desde o ciclo básico até matérias mais avançadas.
hoje está chegando ao fim, mas tem muita coisa boa no programa ainda. Então fica de olho, semana que vem tem mais tour pela UFV. E aí, gente, gostaram dessa terceira parte do nosso tour pelo campus? Bom, a universidade é muito grande, como a gente está sempre falando, então cada semana a gente vai mostrando mais um pedacinho para vocês. E voltando agora para o assunto central do nosso programa, que é a área de humanas, a gente convidou uma pessoa que já é parceira da nossa universitária já desde as nossas primeiras edições e segue parceira aqui com a gente, que é o professor Ademir Baeta, que é diretor do Centro de Ciências Humanas. A gente vai bater um papo um pouquinho sobre a importância dessa área. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Ok, obrigado, Caio. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês possam aproveitar, né, que tenham tirado aí proveito da apresentação e o que todo o grupo, né, tem feito aí para que vocês conheçam melhor a universidade, melhor as carreiras que nós temos, né, principalmente dentro da Federal de Viçosa, do campus sede, e claro, nós temos outros 2 campi, Florestal e Rio Paranaíba, tá? Para a gente começar a nossa conversa, você pode se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória de UFV? Combinado, tá certo, Caio. Então, eu sou, na verdade, deixa eu só verificar aqui que eu tive um problema. Ok, voltando. Bem particular, né, vocês vão verificar, eu estou há 2 anos e meio à frente da diretoria de Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, que na verdade é assim, é o nome institucional e regimental desse centro, mas ele é muito mais, né, que essas áreas aqui que eu acabei de mencionar. Na prática, eu costumo colocar que é um centro de ciências sociais aplicadas, letras e artes, né? Claro que aí fica muito extenso, mas até para que vocês tenham uma ideia de fato o quão amplo, né, o escopo das áreas de humanas. De maneira geral, nós falamos da área de humanidades, de humanas, mas elas englobam também que a própria CAPES e o CNPq reconhecem, né, como a área de humanas, a letras, né, e linguística, que é uma área separada, que inclui literatura, a artes, né, na verdade englobam os cursos de música, de dança, de teatro e outros mais relacionados às manifestações artísticas. A minha formação básica de graduação é na Federal de Viçosa. Eu sou bacharel, né, em secretariado. Me especializei ainda na UFV, na administração, especificamente em gestão estratégica. Meu mestrado é em administração pública, também pela UFV, e meu doutorado é em administração pela Federal de Lavras, com sanduíche no Canadá, com foco dentro da parte de gestão universitária, estratégica, né, processo de formação estratégica. Me interessa muito o processo de internacionalização do ensino superior. Então, como vocês podem observar, fiz toda uma trajetória bem particular, né, em relação aos meus colegas, aos meus pares, a quem teve uma formação idêntica aí no início. Tá? Atuei na área, tanto no mercado, na iniciativa privada, como no setor público. Posteriormente, que eu me identifiquei com a academia. Então, hoje eu trabalho tanto com a docência, com a parte de ensino, com a extensão. Para a gente, então, agora começar a entrar um pouquinho, né, de falar um pouco sobre a importância dessa área, eu queria que você opinasse um pouco sobre por que ainda hoje, né, a gente precisa sempre reforçar a importância da área das ciências humanas, o seu papel como ciência, e por que às vezes as pessoas têm a ideia de que as ciências humanas é, entre aspas, né, mais fácil, ou então que ela deve ser menos valorizada, que não é o correto, né? Eu queria que você opinasse um pouco sobre isso. Muito boa aí a colocação. Isso. Não, muito boa essa colocação, esse questionamento, às vezes ele é recorrente, somente para quem ainda é secundarista, está aí prestes a ingressar no ensino superior, só que para fazer um resgate histórico, historicamente no Brasil, principalmente, porque essa concepção, essa representação social que se tem em relação à área de humanas, ela é bem particular do Brasil, diferente de outros países, mundo afora. Só para você ter ideia, tem países para você
em áreas que hoje nós consideramos áreas de uma profissionalização mais técnica, você precisa ter autorização, a profissão é regulamentada, o que não ocorre no Brasil. Mas vamos lá. Por que a gente precisa fazer esse resgate histórico? O Brasil foi o último país da América a ter ensino superior. Tá? Embora Dom João VI, quando chegou em 1808, vislumbrou essa possibilidade da inserção do ensino superior no Brasil, ele foi acontecer tardiamente, e nós vamos ter as primeiras universidades no Brasil a partir da década de 1900 universidades, tá? A partir de 1920. Nós tínhamos até então algumas possibilidades de carreira que eram elas: carreira militar, muito comum, né? Principalmente que as famílias eram grandes, então as pessoas buscavam muito a carreira militar, a carreira eclesiástica, geralmente nas fazendas, né? Os fazendeiros filho que seguia essa carreira eclesiástica e ele ia se tornar padre. Direito, que na verdade foi o clássico, por isso que inclusive há essa menção, né, de se nomear todo advogado como doutor, que foi a primeira profissão, a primeira área no Brasil, né, reconhecidamente a partir do final do século XIX, no Largo de São Francisco, em São Paulo, que hoje é uma faculdade que está vinculada à USP. Então nós tínhamos, então, carreira militar, carreira eclesiástica, o direito. Basicamente, no caso da medicina, as pessoas que tinham posses e recursos buscavam essa formação na Europa, basicamente entre Portugal e depois engenharia. Então, historicamente, eram essas as carreiras, né, que, para você ter uma ideia, que foi fundada, né, idealizada por Bernardes e fundada por Rolfes, nós tínhamos um curso de agronomia em Ouro Preto de 1 ano. Então, quando o Rolfes chega em Viçosa, essa nova concepção de curso superior de engenharia, né, de engenharia agronômica, de 4 anos. Então, isso aí mudou toda uma realidade. Só que, quando a gente pensa na área de humanas, ela também está lá atrás. Se você pensar bem, por exemplo, por que todos que cursam doutorado no exterior recebem o título de PhD, né? PH vem de filosofia. Então, a origem, a gênese de todas as ciências, de todas as áreas de conhecimento, ela nasce da filosofia, que é uma área de humanas. Então, historicamente, o que nós tínhamos desde a Idade Média era a filosofia. Todas as outras áreas do conhecimento foram ramificações a partir da filosofia. Então, para a gente entender um pouco essa representação social que nós temos hoje a respeito da área de humanas, ela tem a sua breve relato que eu fiz histórico, tá? É claro que depois dessas carreiras iniciais, e quase que na totalidade era direito, como eu disse, né, quem tinha interesse pela área de medicina e aí que vai, paulatina, inserção de outras áreas com formação superior no Brasil. Então, só que a humanas ela tem uma importância muito grande, porque eu preciso ter uma melhor compreensão de como funciona a sociedade, como ela se comporta, como que ela se configura. Ou seja, eu tenho uma série de problematizações, de situações do meu cotidiano, independente da percepção mais lógica, racional, instrumental, das exatas, como exemplo, eu preciso também ter uma compreensão do social, né, do econômico, do sociológico. Então, isso tudo perpassa pela área de humanas. Então, se você vai buscar informações histórico, consequentemente, você vai ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento da importância da área de humanas. Claro que ainda está um pouco no imaginário, na representação social, essas áreas que nós consideramos, chamamos, né, denominamos de tradicionais, porque foram as primeiras, tá? E as pessoas ainda no Brasil ainda têm uma ideia muito utilitária, instrumental, de buscar, às vezes, uma formação, uma área de atuação, muito com base na compensação financeira que ela vai ter posteriormente, né? E nem sempre da sua realização profissional. Então, no Brasil ainda se tem muito essa preocupação de uma busca por uma carreira que tem um reconhecimento social, e aí a gente talvez possa imaginar como uma área clássica, a área de saúde, né, a medicina, e também de um reconhecimento financeiro, né, de compensação financeira, que é basicamente, se a gente for pegar as duas áreas mais clássicas, direito e medicina, e posteriormente, né, engenharia. Muito bacana essas indagações que você fez, né, todas esses fatos históricos que foram levando para o que a gente tem hoje, né,
E é muito importante a gente entender isso, para a gente poder entender o que a gente vive hoje, né? A gente compreender o passado para poder entender o presente e planejar o futuro, né? E aí, com base nisso, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esses avanços e qual é a importância desses estudos e o impacto que isso tem na sociedade, dentro da área de humanos. Pois é, aproveitando até o que você já mencionou, Caio, que eu não fiz menção, que foi a questão da história, né? O próprio contexto e resgate histórico está contemplado dentro da área de humanos. Você, então, só entende o presente se você entender o passado. Então, você não tem futuro de uma sociedade qualquer se você não valoriza e não conhece o próprio passado, né? A própria história. Então, novamente, perpassa pela área de humanas. É claro que, se você começar a pensar em muitas situações do seu cotidiano, eu vou me remeter à física, à matemática, à biologia, a todas as áreas do conhecimento. A gente tem que lembrar, principalmente, dentro do contexto de universidade, não só o UFV, mas qualquer uma das outras 68 federais, elas só são caracterizadas como universidades porque elas contemplam todas as áreas do conhecimento, e, em particular, a área de humanas, que também foi a que ingressou mais tardiamente nessas universidades que são mais técnicas, que é o caso da UFV, de um pragmatismo da ciência aplicada ao mercado. Evidente, se você pegar as federais, você vai identificar federais que se identificam mais com uma área do que outra. Por exemplo, a UNB, o forte da UNB é humanas e sociais, né? O forte de outras universidades, às vezes, é a engenharia, outras, a área de saúde, como é o caso da Universidade Federal de São Paulo. Então, você acaba tendo essas dimensões dentro da própria universidade. Então, na verdade, a gente precisa ter um conhecimento mais especializado, mas ter um conhecimento do todo, e quando eu falo do todo, contemplariam todas as áreas, inclusive a área de humanas, para que você tenha uma melhor compreensão, possa problematizar e ter um melhor entendimento de como funciona a sociedade. Tá? Essa é a ideia, consequentemente, da área de humanas. Eu acho muito bacana você citar um pouco disso, né, de que no nosso dia a dia a gente está sempre acostumado a relacionar os fatos do nosso cotidiano à física ou à biologia, à matemática, e é importante a gente ver como a área de humanas também, né, história, geografia, ela também está muito inserida no nosso cotidiano, e a gente compreender isso e dar a devida importância a isso, né. E retomando também um pouquinho sobre o que você falou no começo, sobre a questão do retorno financeiro, né? Porque quando a gente está no ensino médio, a gente está pensando aí qual curso que a gente quer fazer, qual carreira que a gente quer seguir, a gente acaba levando o retorno financeiro em conta, mas é claro que tem que ser uma coisa que não pode ser decisiva, assim, você não pode escolher um curso único e exclusivamente porque você acha que aquilo vai te trazer um benefício financeiro positivo. E aí acaba se criando a impressão errada, né, de que a área de humanos não dá dinheiro, né? Isso era uma coisa que eu, pelo menos na minha época de ensino médio, acabava que eu via muito, ou às vezes até falava. E hoje já tem uma visão diferente. Todas as carreiras você pode ter sucesso, você pode ter retorno financeiro, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. É isso. Muito importante o que você colocou, Caio, porque, na verdade, você ter êxito numa carreira profissional é que, de fato, vai te dar reconhecimento. Então, a questão da compensação financeira, ela vai ser consequência justamente desse reconhecimento. Então, não importa a área. Então, primeiro você precisa se identificar. É claro que, de maneira geral, o que está no imaginário? É essa ideia mais imediatista da questão da compensação financeira. Só que eu não posso me basear muito do que, às vezes, o próprio mercado, ou o próprio imaginário determine ou quer, né, pretende ou queira colocar como regra para mim, enquanto futuro universitário. Na verdade, eu preciso me identificar com algumas áreas. É claro que eu posso ter um trânsito, uma facilidade com mais de uma área do conhecimento, mas quando você identifica, independente da área, o que é importante é você ter êxito justamente na construção dessa carreira. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil no mercado e na sociedade você buscar essa realização profissional, pessoal, e, consequentemente, a questão financeira ela vem,
quando você se tornar um bom profissional dentro daquela área. Então, quando você inverte um pouco e procura única e exclusivamente a projeção de formação universitária, se baseando muito nessa lógica mais utilitária, né, da compensação financeira, você pode, inclusive, ter a formação naquela respectiva área, que você acredita que ela te dê essa possibilidade, mas talvez você não é bem a sua área, quer dizer, não é o seu perfil que vai fazer com que você, de fato, pós-formatura, como egresso de um curso universitário qualquer, tenha esse reconhecimento e, consequentemente, essa compensação financeira. Você tem que entender a compensação financeira como consequência de uma boa formação, a partir de uma área que você realmente se identifica e tem um perfil. Eu vou te dar exemplo. É claro que eu busquei dentro da área de humanas, especificamente sociais aplicadas, então, uma área que, um conhecimento, né, da ciência que eu pudesse instrumentalizar, ter uma aplicabilidade. Se eu, de repente, tivesse oportunidade, e aí eu estou falando, eu consigo mostrar, é como se eu estivesse no 48º período, né? Geralmente os cursos só têm 8, 10 períodos. Mas se você me desse a oportunidade para ingressar em alguns cursos da área de exatas, de saúde, por exemplo, assim, sem fazer seleção nenhuma, eu não aceitaria, porque eu seria um péssimo profissional nessas respectivas áreas. Primeiro, por não ter base e por não ter a identificação, o perfil com essas áreas. E aí, o que poderia ocorrer caso eu buscasse uma formação nessas áreas, muito pela essa lógica instrumental? Eu poderia vir a ser um profissional medíocre, eu não me destacaria dentro dos meus pares. Então, quando você busca, através do seu perfil, daquilo que você tem como identificação, você, consequentemente, vai se realizar profissionalmente, academicamente, cientificamente, e não tem nem por que dizer, a questão, como eu disse, financeira, ela vai ser consequência. Então, a compensação financeira, ela vai ocorrer, por quê? Porque ela vai fazer parte de uma bonificação, até pelo reconhecimento que o mercado ou a sociedade tem por você realizar aquela atividade. Por quê? Porque você realiza e realiza bem. Você não só realiza bem por causa dessa sua identificação. Você se identificou. Tá? Eu, se tivesse que dar assim um conselho, né, para um secundarista que está buscando essa formação superior, levasse isso também em conta, mais do que levar em conta apenas essa ideia mais racional, mais lógica, né, da compensação financeira. Tá? Professor, eu queria agradecer muito por você ter participado. Nosso bate-papo aqui foi muito bacana. Eu tenho certeza que ele esclareceu muita coisa também. E não só para o público de casa, mas até para mim que estou aqui conversando com você. Queria agradecer mais uma vez por você continuar ajudando o nosso projeto. E se você tiver mais alguma coisa para passar também. Com certeza, estou à disposição, Caio, à disposição de todas e de todos. Só para finalizar, eu vou diluir mais uma outra área que pertence à nossa área de humanas, ela é especificamente das ciências sociais, que é a política. Então, todo indivíduo, todo ser humano, ele é político, mesmo que você não goste de política. E aí, por que é importante, né? Você também ter uma compreensão dentro desse campo. Tudo que ocorre é uma decisão política. Se a gente tem a Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa foi uma decisão política. Se a gente tem uma empresa, uma indústria numa determinada região, foi uma decisão política. É muito importante que a gente tenha um bom desenvolvimento político para que a gente tenha um bom desenvolvimento econômico e social. Então, independente da área de atuação, da área de conhecimento, da exata saúde, biológicas, né, das engenharias, da terra e tudo mais, essa compreensão macro, né, social, que vai envolver os elementos econômicos, sociais, sociológicos, políticos, eles estão todos interrelacionados e têm toda uma relação direta para que ocorra o desenvolvimento. Então, só para fechar, para demonstrar para vocês a importância, cada qual com com o seu grau de aplicabilidade, de importância, mas para deixar claro a importância também da área de humanas, sociais aplicadas, ok? Muito obrigado a todos aí, obrigado a você também, viu, Caio, aí pela iniciativa. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos começar agora com o quadro Pesquisas Inovadoras. Esse é um dos meus quadros favoritos, eu confesso. Na semana passada, nós conhecemos pesquisas muito interessantes do Centro de Ciências Exatas e hoje não será menos do que isso.
Hoje as pesquisas serão da área de humanas, que tem uma carga muito importante para a gente discutir a importância das pesquisas nessa área. A primeira pesquisa que trouxemos é do graduando Augusto César Vieira Dutra e possui orientação da professora doutora Gilmara Salviano Ramos. O título da pesquisa é Gênero de Resistências, creche como um dispositivo de enfrentamento das desigualdades sociais. Essa pesquisa tem por objetivo analisar os problemas que as mulheres enfrentam e as chamadas barreiras invisíveis que impedem sua inserção no mercado de trabalho, no acesso à educação e à vida pública. Além disso, a pesquisa verifica como a criação das creches nas décadas de 60 e 70 contribuíram para a diminuição dessas desigualdades. É muito interessante nessa pesquisa o protagonismo das mulheres e mães como foco de estudo e como é importante encontrarmos quais os fatores que auxiliam na redução das desigualdades que a sociedade as submetem. Nesse caso, mais especificamente, as creches. Esse tipo de pesquisa é muito importante para ressaltar a importância da disponibilização de vagas em creches por parte do poder público, para atuar no sentido de empoderamento e liberdade da mulher. A pesquisa concluiu que a creche é uma política concreta para enfrentar as desigualdades, visto que ela permite que as mulheres tenham tempo suficiente para correr atrás dos seus objetivos, acessando locais que antes eram dominados pelo público masculino, deixando seus filhos em um local seguro. Além disso, com a possibilidade de ter acesso à educação, as mulheres adquirem conhecimento e empoderamento e, assim, consequentemente, desnaturalizando o conceito de que as mulheres são responsáveis por cuidar da casa, marido e filhos. Sobre o acesso ao mercado de trabalho, a grande importância está ligada à valorização social e autonomia financeira que a mulher terá, permitindo que ela tome decisões que antigamente estavam ligadas ao homem da casa. Isso permite também que mulheres se livrem mais facilmente de um relacionamento abusivo. A pesquisa também fala sobre a importância da creche para famílias compostas apenas por mãe e filhos e da crescente onda de abandono parental. Realmente uma pesquisa muito importante e necessária. Para apresentar mais uma pesquisa, convidamos aqui no estúdio a Cláudia Gomes de Castro para contar um pouquinho sobre as experiências dela no doutorado. Bem-vinda, Cláudia, ao nosso programa. Obrigada. Já temos a honra de conhecer a Cláudia, já é parceira do nosso projeto, né, lá da DRI. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro para o pessoal de casa. Então, meu nome é Cláudia Gomes, eu trabalho aqui na UFV, na Diretoria de Relações Internacionais, muitos já me conhecem, e fiz o meu doutorado aqui na UFV também, no Departamento de Economia Doméstica, no Programa de Pós-Graduação em Economia Doméstica. Acho interessante você falar um pouquinho também sobre a sua trajetória durante a graduação. Você veio do direito, Sim. né? Sim. Na verdade, eu fiz um pouco assim, vamos dizer, uma bagunçazinha, né? Porque primeiro eu fiz comunicação social, né? Formei em jornalismo e fui fazer um mestrado lá na UFMG na História. Fiz mestrado em História e Culturas Políticas. Depois eu voltei aqui para Viçosa e entrei no Direito aqui na UFV. E comecei a fazer o Direito aqui na UFV. Aí depois eu comecei a trabalhar aqui na UFV e quando eu terminei o curso de Direito, eu formei em março de 2014. Eu dei aquele tempinho, né, aquela respirada, mas não consegui ficar muito tempo longe da sala de aula e aí eu entrei para o doutorado. É legal a gente falar sobre essas mudanças, né, que tem nos caminhos. Sim. Aí, que a gente vai se conhecendo, vai encontrando a nossa área, né? E muitas vezes a nossa área não é aquela do primeiro curso que a gente fez. Isso é uma coisa que a gente vem reforçando muito aqui no programa. Sim, e às vezes a gente vai saindo um pouquinho daqui, mas vocês podem perceber, está sempre ali no campo das ciências humanas, né? Eu fiz um mix aí nas ciências humanas, saí de uma, pulei para outra, mas sempre nessas áreas que me chamavam a atenção e despertavam o meu interesse. Acho que agora a gente pode conhecer um pouquinho, né, nesse quadro Pesquisas Inovadoras, né, a gente conhecer um pouquinho sobre a sua pesquisa. A minha pesquisa, ela tem o nome de Aprisionamento Parental, né, representações de crianças e adolescentes sobre família e punibilidade. E o objetivo principal da pesquisa, a minha orientadora foi a professora Maria de Lourdes Barreto, do Departamento de Economia Doméstica. E o nosso objetivo, eu costumo falar que é o nosso objetivo porque o orientador traz para a gente muita carga teórica, muita informação que você fecha ali.
Às vezes você tem aquela ideia, eu quero pesquisar isso, mas é com o orientador ali nas aulas que você vai fazendo aquele amálgama mesmo de saberes para formalizar a sua pesquisa, fechar aquilo ali. Então, o nosso objetivo principal era conhecer as implicações do aprisionamento do pai, da mãe ou de ambos, que a gente foi descobrir depois, né, nós tivemos entrevistados que ambos estavam aprisionados, né, encarcerados, as implicações na vida de crianças e adolescentes, né, como que isso influencia na vida dessas crianças e adolescentes. Muito interessante essa pesquisa, né? Eu tive o prazer, a honra, né, de participar lá da sua defesa, acompanhar. Então, desde aquela época eu já fiquei encantado com a pesquisa e acho interessante você contar um pouquinho sobre como que foi esse processo. Você falou aí um pouco da sua descoberta para chegar até o tema, né? Acho que agora é interessante a gente fazer essa linha do tempo de como que foi a pesquisa. Sim, o tema mesmo, o tema em si, né, do aprisionamento parental, surgiu de uma experiência particular, né, que eu estava com um ente querido aprisionado numa determinada situação e ele tinha um colega que também estava aprisionado e um dia, fazendo a visita lá, a família dele chegou e ele alertou, olha, minha filha não sabe que eu estou preso, para ela eu estou cumprindo um tipo de trabalho. E aquilo me despertou uma curiosidade, né? Porque era uma situação específica, né? Era uma família, né? Era um militar que estava aquartelado, né? E eu fiquei pensando como que seriam as outras situações, né? De pessoas que estivessem em outras situações de aprisionamento que não poderiam esconder da criança a sua real situação. Então, eu conheci a professora Maria de Lourdes, comecei a fazer disciplinas isoladas no departamento voltada para pesquisa com crianças. E cada dia fui me encantando mais com essa área de pesquisa com as crianças, né? Não sobre as crianças, mas com crianças, levando crianças e adolescentes a serem partícipes ativos da pesquisa. E envolvendo esse tema do aprisionamento, eu falei, não, o que eu quero é isso, é saber como que essa realidade do aprisionamento parental vai influenciar na vida dessas crianças e adolescentes. E aí a gente foi traçando todo esse percurso no trabalho de projeto, e aí na defesa de projeto, outros professores de outros departamentos também colaboraram, né, com aquele arremate no projeto. E aí a gente partiu para a parte da pesquisa mesmo. Primeiramente, a gente precisou da liberação do Conselho de Ética, né, de Pesquisa com Seres Humanos. Uhum. A gente apresenta o projeto de pesquisa, né, todos os riscos que uma entrevista que a gente propôs trabalhar com o método clínico piagetiano aplicado às ciências sociais, que é uma adaptação do método clínico feito por um teórico que se chama Juan Del Val, e que tem como base a entrevista sistematizada, que é justamente como uma entrevista a gente tá fazendo jornalística. Aqui agora. Né? Você faz as perguntas, a criança ou adolescente fala, a partir daquela fala você pode buscar outras perguntas, né, e aprofundar naquele assunto, e ali dentro da própria teoria piagetiana você vai colocando quais respostas são as respostas que realmente trazem aquela representação da criança e do adolescente. Acho interessante você dar toda essa base científica, porque é importante a gente ressaltar para o pessoal que está assistindo, justamente essas pesquisas, tudo isso tem uma carga teórica, uma base, toda uma pesquisa feita antes, que é totalmente importante, necessária para conseguir fazer as entrevistas e atingir os resultados. Eu achei muito interessante isso que ela falou da questão do orientador, porque eu estou na fase do meu TCC, né? E é exatamente isso. Já na fase do TCC, que é muito mais simples do que um doutorado, uma tese de doutorado, a gente tem muito isso de teoria, de quantos textos eu li, quantos teóricos eu li, e às vezes até entrevistas com outros profissionais da área, né?
Então a pesquisa ela não é só essa prática mesmo de fazer um experimento, seja na área de exatas ou humanas, o experimento no seu caso seria a entrevista em si, Sim. antes tem toda essa preparação teórica. Sim. E sobre já essa parte prática, a entrevista em si, como que foi a sua experiência, se você puder falar um pouquinho pra gente? Eu falo que as entrevistas, né, a parte da coleta de dados, que a gente fala cientificamente, né, eu vou coletar dados, que seria as entrevistas, então a proposta era entrevistar os pais e mães que estivessem aprisionados aqui no presídio de Viçosa e a partir deles buscar As crianças. os filhos para... Então, assim, o primeiro contato foi com esses pais e mães aprisionados, né? Então, eram idas e idas ao presídio, né? Além da autorização do Conselho de Ética, do Comitê de Ética aqui da UFV, eu tive autorização do governo de Minas Gerais, da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, para poder fazer essas entrevistas, da direção do presídio. Tive que contar, né, com o apoio do pessoal lá, dos agentes penitenciários, para poder fazer, né, porque eles buscavam, eu não tinha acesso às celas, né? A gente não pode ter acesso às celas. Então, os agentes penitenciários iam lá, buscavam, e também da pedagoga e da assistente social do presídio, porque elas me ajudaram nessa triagem daqueles pais e mães que tinham filhos em idade de 7 a 18 anos, cadastrados lá, porque nem todos estão cadastrados, nem todos que têm família, e que a família residia aqui na microrregião de Viçosa, no que nós chamamos da comarca de Viçosa. E aí, a partir dessas entrevistas, a gente contactava as crianças e os adolescentes. Então, assim, esse primeiro contato, para mim, foi assim, impactante, né? Porque são outras realidades. Você senta ali com o pai aprisionado e ali, assim, para mim pouco interessava o crime que ele cometeu, né? Mas ele tá ali há tanto tempo, né? E às vezes ele queria falar muito, ele queria contar, ele queria falar da vida dele. Igual teve o caso de uma mãe que quis falar porque que ela estava ali, tudo que ela tinha passado, tudo que ela sofreu de ausência. Então, assim, é aquele momento que você não pode nem interromper e falar assim, não, mas espera aí, eu preciso que você me fale disso aqui. Você fica ali, você vai escutando aquela narrativa, aquelas histórias e vai sendo absorvido por aquilo ali. Então, muitas vezes, eu saía lá do presídio pensando nessas realidades, em como são realidades distintas da minha, né, da realidade que eu vivo, e como aquilo me fez sair de uma bolha, né? Porque tem coisas que a gente vê, a gente fala assim, isso é notícia no jornal, isso aí eu vejo na novela, isso aí eu vejo no filme, e ali você está vendo as coisas acontecendo diante de você. E aí, quando eu fui entrevistar as crianças e os adolescentes, foi ainda mais doloroso, foi um processo, eu falo, doloroso, porque assim, a gente escutava histórias, ausências, sentimentos, e aquilo mexia demais comigo. Eu imagino que essa seja uma das partes fantásticas do processo da pesquisa científica, não só nessa área, né, mas em todas, de você sair da sua realidade e conhecer uma outra, né? Sim, e aí não adianta falar em objetivismo científico, porque não tem como você sentar cara a cara com um adolescente de 16 anos e perguntar para ele sobre as perspectivas futuras dele, e ele falar assim, eu tinha pensado em fazer engenharia, mas não é para mim, não. Muito triste. Você pegar um adolescente de 16 anos e ele achar que o mundo universitário não é para ele. E ele falar assim, talvez eu vou ser, não sei, bombeiro. Eu acho legal você ter trazido esse relato, porque tem tudo a ver com o nosso programa, né? Sim. Que a gente está aqui sempre tentando reforçar que a universidade é um espaço para todos. E a gente discutiu no nosso primeiro programa justamente a importância do ensino superior como um transformador social, num papo com a Rejane, né? E eu acho que é justamente nesse ponto que ataca a universidade. E Caio, Valquíria, eu vou falar com vocês. Não teve um pai,
uma mãe aprisionada que não destacasse que o que eles mais queriam para os filhos era que os filhos estudassem para ser alguém na vida. Então, em todas as entrevistas com pais aprisionados, pais e mães aprisionados, teve essa frase: eu quero que meus filhos estudem para ser alguém na vida, para não terminar aqui como eu, para não cair no mundo do crime. E até mesmo as crianças e os adolescentes, quando falavam de futuro, traziam o estudo, a necessidade de estudar para alcançar alguma coisa. Então, você via ali sonhos, você via ali pequenas ambições e aquela dúvida, sabe? Aquela insegurança na pessoa. E realmente, no final, né, nas considerações finais, a gente até colocou essa impressão, porque é muito diferente. Você não pode esperar, né, que as pessoas, né, crianças e adolescentes de classes sociais diferentes, que vivenciam situações diferentes, tenham a mesma oportunidade. Aquele ali, ele vai ter que lutar muito mais. Aquela questão de que a meritocracia ela não existe. Exatamente. Isso. Não existe. A luta deles é muito maior do que a da minha filha, por exemplo. Sobre isso, eu queria trazer aqui para a gente saber um pouquinho mais sobre os resultados que você alcançou. Qual foi a conclusão que você chegou com toda essa pesquisa? E fazer um paralelo também, que eu acredito que, por mais que seja distante, para eles, né, na visão deles, seja distante a realidade daqui, eu acho que é importante falar que esse tipo de pesquisa auxilia a levar universidades até eles e de alguma forma aproximar, né? Sim. Eu queria até fazer um destaque aqui para a dificuldade que nós temos nas ciências humanas em executar a pesquisa, porque somos muitas vezes desacreditados ao fazer pesquisa, né? Porque muitas pessoas acreditam que ciências humanas não faz pesquisa, que a pesquisa qualitativa é apenas uma revisão. E não é. A pesquisa em ciências humanas, ela traz à tona, né, realidades diversas, narrativas diversas, e proporciona, no caso da nossa pesquisa, né, nos proporcionou uma amálgama de situações para o poder público. A partir daquelas entrevistas, nas considerações finais, a gente pôde colocar sugestões para o poder público para programas, políticas públicas voltadas para essas crianças e essas adolescentes. A gente pode colocar isso, olha, a gente pode fazer diversas coisas, né, para incentivar essas crianças e adolescentes, né, para tirar daquele mundo envolvido com a criminalidade, vamos dizer assim. E essa é a parte interessante da pesquisa em ciências humanas, porque você gera um pensamento crítico, você ali pode colocar no doutorado, eu acho que até mais que no mestrado, né? Você pode colocar ali as suas impressões, o que você tirou. E aí você me pergunta assim, o que você concluiu, né, os resultados dessa pesquisa? Quando eu cheguei no final, né, das entrevistas, da transcrição das entrevistas, eu cheguei para minha orientadora, e aí a importância de ter um orientador que te acompanha, que você tem um bom relacionamento, né? Eu cheguei para ela e falei assim, olha, é impossível categorizar os meus entrevistados, colocá-los dentro de caixinhas. Separar em categorias, famílias assim, experiências assadas, não tem como fazer isso. Então, o que eu proponho? Eu vou trazer narrativas das famílias. O que eu vou fazer? Eu vou trazer narrativas em blocos. Então, eu peguei cada família entrevistada e criei blocos de narrativas para essas famílias. E ali eu trouxe todas as impressões daquela família. Entendeu? Tudo que estava envolvido com aquela família. A visão do pai, a visão da mãe, no caso que os dois estavam presos, né? Mas das filhas que foram entrevistadas, o que elas pensavam sobre o aprisionamento, o que elas pensavam sobre o crime, se elas sabiam o que tinha acontecido. Então, fui trazendo essas narrativas, porque era impossível categorizar.
São situações muito particulares, muito específicas, que não cabem dentro de caixinhas pré-determinadas. E você esperava o não colocar nas caixinhas? Não, eu esperava categorizar, porque é muito mais fácil você elaborar categorias e escrevendo a partir, né, categorizar o que, por exemplo, o que as crianças e os adolescentes pensam sobre o crime e colocar tudo ali. Só que é perder muita coisa daquela realidade, daquela história familiar. E é importante a gente conhecer essa subjetividade de cada família para elaborar políticas públicas, como você falou, que de fato atendam a todas as realidades. Porque não adianta a gente categorizar e resolver o problema daquela categoria se nem todo mundo vai se adequar ali de fato, né? Sim. Isso é fundamental, porque são histórias que têm pontinhos parecidos, mas quando você vai ver, era impossível até mesmo de colocar assim, o que o filho pensava a respeito do crime que o pai cometeu. Ele sabia? Primeiro tinha que saber se ele sabia que o pai cometeu um crime, né? Porque teve uma situação que a criança não sabia onde o pai estava, o lugar que o pai estava, por que ele estava lá. Mas se ele sabia o que ele pensava a respeito daquilo, o que ele pensava a respeito da punição. Então, assim, são situações tão diferentes, são crimes diferentes que não tinha como categorizar. Não tinha como fazer isso. Por isso, nós colocamos em forma de narrativa. No final, a Lurdinha gostou muito da forma como foi proposta e a banca também aprovou a forma como foi colocada ali nessas histórias. Que ficou incrível, que eu acompanhei, ficou o máximo. Não, eu queria ter acompanhado, eu tô aqui. Cláudia, queria agradecer por ter participado aqui do nosso programa, compartilhar um pouquinho dessa sua experiência. É muito enriquecedor, até pra gente que está aqui, conhecer um pouco mais, né? No caso, a Val até é das Ciências Humanas, mas para mim é um conhecimento novo, né? O que vem das exatas. Então, acho que é importante para mim, pessoal de casa, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço por abrir esse espaço também para as nossas ciências humanas. Eu acho que é importante a gente reforçar. E eu queria saber também a opinião de você que está assistindo aí em casa. Se vocês têm alguma dúvida, quiserem saber mais, é só comentar aí que a gente vai responder o pessoal, né? Porque é uma área muito ampla, então a gente está sempre aí compartilhando mais informações. E também segue a gente lá nas redes sociais para poder ficar ligado em todas as nossas informações a respeito das pesquisas. E é isso, muito obrigado, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Eu agradeço. Vamos dar sequência agora ao quadro Que Curso é Esse? A gente gostaria de conseguir apresentar todos os cursos para vocês, como fazemos nos nossos eventos presenciais. Porém, são muitos cursos e nós ainda não encontramos a fórmula ideal para fazer isso. Como várias pessoas já nos perguntaram sobre isso, nós vamos continuar pensando e quem sabe em breve a gente não volta com mais uma novidade para vocês. É isso mesmo, Caio. Vai ser sensacional se a gente conseguir fazer algo nesse sentido. Mas hoje nós temos um curso muito bacana para apresentar para vocês. Vamos falar sobre o curso de Secretariado Executivo Trilingue. E aí, você sabe do que curso é esse? Olá, eu sou Ana Carolina, sou coordenadora do curso de Secretariado Executivo Trilingue da Universidade Federal de Viçosa. O curso de Secretariado Executivo busca formar profissionais para atuar como assessores executivos ou parlamentares em organizações privadas, públicas ou ONGs, nacionais ou multinacionais. Mas, dada a diversidade da matriz curricular do curso, é importante ressaltar que é facultada ao aluno a possibilidade de atuar em outros campos, como, por exemplo, na gestão e organização de eventos, na tradução e versão de documentos em diversos idiomas, assim como na gestão documental. A matriz curricular do curso, dessa forma, ela abarca disciplinas de idiomas, quais sejam a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa e a língua espanhola, além de outros conteúdos relacionados às relações internacionais, à administração de empresas, dentre conteúdos que agregam a formação do egresso para poder atuar no mercado corporativo no que se denomina de indústria 4.0.
É importante destacar que o curso de Secretariado Executivo da UFV foi classificado no último guia do Estadão como 4 estrelas e também no último ENAD com o conceito 5, que é o conceito máximo para uma graduação, o que significa que é um curso de excelência em âmbito nacional. Por fim, vale ressaltar que o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais para o secretariado executivo não se dá apenas no âmbito da sala de aula. A UFV possibilita, sim, que o aluno desenvolva outras habilidades em projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, dentre os quais podemos destacar a SEC Júnior Consultoria, a nossa empresa Júnior e também alguns outros projetos que temos desenvolvido. Tudo isso, adicionado a um corpo de 100% de doutores, torna o curso de Secretariado Executivo da UFV uma excelente opção para quem deseja ingressar nessa área. E aí, pessoal, gostaram desse curso? Fico muito feliz que o pessoal do secretariado sempre topa participar aqui da Mostra Universitária desde o nosso começo, lá em 2018. E agora chegou a hora do quadro para ter dicas incríveis para vocês se prepararem para o Enem. Hoje serão sobre a prova de Humanas e quem preparou essas dicas foi o nosso parceiro Caio Parreira. Oi pessoal, meu nome é Caio, tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Viçosa e também trabalho com aulas de redação e humanidades para vestibulares desde 2018. Por isso, a convite da Mostra Universitária da UFV, eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês da minha matéria preferida na época de vestibulando, que é História. Então já pega o papel e a caneta para anotar todas essas dicas e vem comigo. A primeira dica é: foque nos assuntos que mais caem de história no exame nos últimos anos. Tanto a história do Brasil como a história do mundo é gigantesca, né? São vários assuntos de acontecimentos marcantes e por causa disso o vestibulando tem que estar atento com os assuntos que mais caíram no exame nos últimos anos. De acordo com professores e especialistas do Enem, essas matérias que mais caem provavelmente rechearão suas provas também nas edições seguintes. Isso inclui, por exemplo, a Era Vargas e suas transformações fundamentais para o futuro do país, como a CLT e a urbanização. O Brasil Colônia também, que abrange um assunto que cai em outras disciplinas do exame, como sociologia, por exemplo, que é a escravidão. E o Segundo Reinado também é um exemplo desses assuntos que constantemente estão aparecendo aí todos os anos no Enem, que é o governo de Dom Pedro II no Brasil. A segunda dica é: use o YouTube a seu favor. O YouTube tem se tornado um verdadeiro aliado para os estudantes que querem estudar sozinhos para os vestibulares, já que ele é uma plataforma onde os professores podem publicar os conteúdos de várias maneiras possíveis. E o melhor de tudo é que você pode assistir essas videoaulas gratuitamente. Canais como o da Débora Ladim, Historizando e Se Liga Nessa História são um dos grandes canais do YouTube que falam sobre história de uma maneira didática e divertida. Mas com certeza existem canais de todas as matérias que caem no Enem. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade em matemática e vários canais sobre isso me ajudavam bastante. Então, caso você esteja estudando sozinho e não tenha a oportunidade de contratar um professor particular, às vezes esse professor está dentro do YouTube. A terceira dica é: estude história da maneira mais contextualizada possível. O Enem é uma prova que costuma cobrar as disciplinas de modo intertextualizado. Ou seja, mesmo que os assuntos de história sejam do passado, ele costuma relacionar esses assuntos com acontecimentos do presente. Como, por exemplo, relacionar a pandemia do coronavírus com a pandemia da peste negra que aconteceu no século XIV na Europa. Por isso, além de estudar história, lembre sempre de relacionar esses contextos com disciplinas, por exemplo, de sociologia, geografia, literatura, pois essas associações que vão te fazer entender os textos das questões da prova e, inclusive, vai te ajudar também lá na redação. E a quarta e última dica é: refaça as provas de história dos exames anteriores. Isso porque essa é uma ótima estratégia para você começar a se familiarizar com o método de cobrança das questões. Assim você terá uma noção clara de como serão os enunciados, as alternativas e o nível de dificuldade das questões que costuma alternar. Todas as provas do Enem, desde 1998, você consegue encontrar lá no site do INEP, então tire um dia tranquilo para fazer essas questões, faça como se estivesse lá na hora da prova mesmo, e não se esqueça de conferir o gabarito para ver as respostas corretas e as que você errou. E foi isso, gente. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha contribuído um pouco para o seu desempenho lá na prova final. Desejo muita boa sorte a todos vocês e um beijo. E mais uma vez, as dicas para o Enem foram maravilhosas. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, Caio.
Não podemos reclamar em nada dos nossos convidados parceiros, né, Val? Simplesmente perfeitos. E já já a gente vai conversar com mais um deles, porque chegou a hora da gente falar sobre um assunto muito importante, a representação estudantil. A gente vai apresentar para vocês algumas siglas que são bem conhecidas por aqui. Aliás, vale notar que a UFV é cheia de siglas, mas fiquem tranquilos. Quando vocês entrarem aqui, rapidinho vocês já acostumam e guardam tudo. É verdade, Val. As siglas que nós vamos apresentar agora são o DCE, ou seja, o Diretório Central dos Estudantes, e o CA, que são os centros acadêmicos. Para isso, a gente convidou o Lucas Zini, que é representante da atual gestão do DCE, para explicar tudo para a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, Lucas. E aí, tudo bem? Tudo bem, Caio. Boa tarde, Val. Boa tarde. Eu queria pedir primeiro para você se apresentar para o pessoal de casa, para conhecer um pouquinho. Então, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Zini, eu sou estudante de Comunicação Social e Jornalismo aqui na Universidade Federal de Viçosa. Tenho 20 anos e faço comunicação porque realmente é uma coisa que eu amo fazer. Estou me sentindo aqui nesse programa falando com vocês. O Lucas, para quem não sabe, ele está aqui hoje como... Ele faz parte do DCE, né? E ele veio explicar para a gente um pouquinho sobre como que funciona e o que é, né? E aí a minha pergunta é, né? O que é o DCE? Então, Val, o DCE ele é uma instância representativa dos estudantes. Na minha apresentação eu esqueci de mencionar essa parte, né? Mas eu sou diretor de comunicação institucional do Diretório Central dos Estudantes, que é o significado da sigla DCE, né? E às vezes pode parecer até um pouquinho complicado, mas a verdade é bem simples e bem intuitivo do que significa esse Diretório Central. Ele é uma instância que representa todos os estudantes que são vinculados a uma instituição de ensino, no caso, aqui é o UFV. O DCE de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, ele é dividido em 3 partes, porque a universidade tem 3 campi. E tem o campi de Rio Paranaíba, tem o campi de Florestal e o campi de Viçosa. Eu sou o diretor de comunicação do campi de Viçosa, que representa e mobiliza todos os estudantes que estudam em Viçosa. Eu ia perguntar a função, mas ele já respondeu, né? Né? Mas eu acho que você pode falar um pouquinho mais sobre como que atua o DCE, quais são as funções, né? Então, essa mobilização dos estudantes é promovida pelo DCE justamente para trabalhar com algumas pautas que são importantes para os estudantes, né? Então, quando você chega em Viçosa e você entra na universidade, tem uma série de pautas, uma série de coisas que são importantes para a vivência universitária que perpassam pelo movimento estudantil. É o movimento estudantil que vai defender os estudantes caso aconteça alguma coisa que não vá de encontro com as necessidades que nós temos enquanto estudantes, caso a gente veja que estamos sofrendo algum ataque de órgãos de governos, alguma coisa assim, ou principalmente para melhorar a situação e a qualidade do ensino, a qualidade da vida desses estudantes e da vivência universitária deles. Então, o DCE vai trabalhar aí na conversa com os cursos, com os estudantes, fazer o diálogo com a reitoria, com os órgãos colegiados da universidade, tudo isso para promover uma melhor vivência universitária, uma vivência mais justa e que faça com que os estudantes sejam ouvidos pela UFV e pela instituição que a gente está representando. Eu acho que muito importante nisso que você falou, Lucas, é justamente sobre essa questão do DCE servir como uma espécie de ponte, né, entre as demandas que os estudantes têm e a administração da universidade, né, levar essas demandas até eles e fazer com que nós, de fato, sejamos representados. E um pouco ainda nessa linha da representatividade tem também os CAs, né, que são os centros acadêmicos. E aí, para quem está em casa, talvez não entenda muito bem a diferença do que seria o DCE e os CAs. Você pode explicar um pouquinho sobre os CAs e as diferenças com o DCE? Então, o DCE ele representa todos os estudantes de uma universidade. O CA, e além do CA tem também os diretórios acadêmicos, que é basicamente a mesma coisa, eles vão representar cada um dos cursos. Então, por exemplo, na comunicação tem o CAJOR, que é o Centro Acadêmico de Jornalismo. E aí, da mesma forma, tem vários outros cursos, na engenharia, enfim, em todos os cursos do UFV, aliás, em quase todos, alguns ainda não tem centro ou diretório acadêmico, mas ele vai trabalhar justamente nessas demandas mais localizadas, vão saber mais da realidade dos estudantes daquele curso, porque como são pessoas daquele curso que estão trabalhando no centro acadêmico ou no diretório acadêmico, eles vão saber melhor como é a realidade daquele curso e vão poder trabalhar conversando com o departamento, com
a coordenação do curso para promover um melhor diálogo, uma eficácia desse trabalho do centro acadêmico para melhorar a vida do estudante, né? É bem bacana, né? É importante ter essa representatividade em todas as escalas, né? Então, o DCE fica aí como uma forma de representação mais geral, né? Eu diria, abrangendo todos os cursos, e localmente, dentro das instâncias de cada curso, também ter as suas representações, porque eu, como aluno da Civil, lá no meu curso, a gente tem o centro acadêmico, né? Ele é bem recente, mas a gente se sente mais representado nessas demandas mais próximas da gente, que seriam dos professores, do departamento, das nossas disciplinas. Então, eu acho que é muito importante ter essas duas entidades, né, Val? É muito importante. No nosso departamento, no departamento de letras, a gente teve um CA, agora a gente está sem. Então, e aí complica um pouquinho, porque as nossas demandas... O DCE está aqui para ajudar a gente reativar esse CA e tocar esse trabalho para frente. Porque muito além dessa parte de representação, de defesa do estudante, a gente tem que lembrar que a nossa vida não é feita só de luta, né? O militante é cansado, mas de vez em quando tem que descansar também. E é papel do centro acadêmico, é papel do DCE promover eventos culturais, promover semanas acadêmicas, que são os encontros para discutir sobre algumas pautas mais recentes dentro dos cursos, trazer realmente o olhar do estudante para a formação dele. Então, por exemplo, lá no Cajor, na comunicação, a gente sempre pauta jornalismo humanizado, um jornalismo antirracista, algumas pautas que estão chegando agora dentro da área da comunicação, mas que ainda não são abrangidas pela grade do curso. Então, o centro acadêmico, o diretor acadêmico está aqui também para instigar essa mudança na visão dos cursos, essa atualização das nossas visões para a profissão. É interessante que mostrar também, tocar nesse ponto que você falou, que o papel dos centros acadêmicos e do DCE também não é apenas servir dessa ponte com a universidade, mas também promover ações próprias para poder criar alguns eventos, algumas iniciativas, como no caso a gente tem a festa junina, né? A gente tem as semanas acadêmicas, no caso dos CAs, e esses eventos culturais, ou então até como complementação do ensino, né? No caso das semanas culturais, semanas acadêmicas, é muito interessante para poder, mais um papel importante, né, dessas entidades. Exatamente. Pode falar. Não, eu queria perguntar para você se você poderia citar algumas das conquistas que o DCE já teve dentro do ambiente universitário. Olha, então, como eu disse, os calouros que vão entrar agora na universidade, a gente que está chegando, eu sou de 2018, não sou tão antigo na universidade assim, mas tudo que a gente chega e vê hoje, que está aqui, que a gente consegue enxergar como uma coisa às vezes até normal e corriqueira, ela vem de uma conquista árdua, que demandou muita luta e muita batalha das pessoas que vieram antes da gente, né? O movimento estudantil no UFV é histórico, é antigo, e tem muito avanço que a gente conseguiu com base nisso, né? E não só no UFV, mas no Brasil inteiro. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, ela surgiu na década de 40, finalzinho da década de 30, mais ou menos, e desde lá já encabeçou algumas lutas como o Petróleo é Nosso, para defender a soberania nacional do petróleo, principalmente na época da ditadura, lutando contra, a opressão. Vários estudantes foram perseguidos e até assassinados na época da ditadura. A gente também teve depois o movimento estudantil brasileiro encabeçando a luta pela democracia novamente, depois com o impeachment do Collor. E na UFV, não só essas lutas políticas, esses embates políticos que o movimento estudantil faz, que também são muito importantes, mas a gente também batalha, por exemplo, pela assistência estudantil. A gente conseguiu na UFV que a reforma dos alojamentos que abrigam os estudantes agora, muito recentemente. Antes disso também foi o movimento estudantil que lutou para que os estudantes tivessem voto paritário, ou seja, que os estudantes fossem ouvidos na escolha dos reitores. Além disso, o DCE também batalhou para que o RU não tivesse um preço aumentado. Isso ia isso ia prejudicar os estudantes caso tivesse um valor maior no valor do RU, um preço maior, né? Então, muitas das coisas que hoje a gente nem para pensar, teve sim batalha de estudante. E é sempre ali, o DCE está em todas as pautas, tem uma capilaridade muito legal, então juntando com o CAs, DAs, o DCE e as outras entidades que compõem o movimento estudantil, a gente passa por muita coisa.
É muito bacana isso. A universidade também se apresentar aberta a esse diálogo, né, e realmente, de fato, ouvir e eu imagino que com resultados de muita conversa, muita luta, muito diálogo, a gente consegue alcançar essas vitórias para os estudantes, claro. E eu queria que você falasse um pouquinho também como que funciona a formação do DCE, né? Como que é formado a gestão do DCE, os estudantes, como que eles participam disso? Uhum. Olha, o DCE, ele é uma instituição, e como uma instituição que é representativa, a gente se pauta muito pela escolha democrática dos seus componentes. Então, a cada um ano, de ano em ano, o DCE passa por eleições. Então, as eleições, antes da pandemia, claro, né, aconteciam normalmente no final do ano, em novembro, dezembro. Esse ano, por algumas questões, aconteceu em março. E aí, essas eleições, a gente pergunta, tem a inscrição das chapas, e as chapas propõem, colocam propostas, entram em debate, mostram para a comunidade acadêmica o que eles acreditam que seja uma melhoria da universidade, qual é a visão de mundo dessas chapas, e aí tem a eleição. A nossa chapa, que é a chapa Todo Mundo no DCE, foi eleita com mais ou menos pouco mais de pouco mais de 1.000 votos válidos no início do ano. E aí a gente fica durante o prazo de um ano sendo responsável por gerir, por trabalhar à frente do DCE, né? De promover essas conversas, de também liderar e convocar os COEs, que são os conselhos estudantis. São reuniões, normalmente semanais, que juntam todos os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, as outras entidades que compõem o movimento estudantil, as forças, e o DCE para debater várias pautas, né? Para debater o que está no momento ali da universidade. Só um ponto que eu fiquei curiosa também. Agora na pandemia, vocês também estão trabalhando? Nossa, e como? A gente nunca trabalhou tanto igual está trabalhando agora na pandemia, né? Mesmo que não presencialmente, a gente tem muita reunião. No início da nossa gestão, agora em junho, quando a gente tomou posse, era a média de 2 reuniões semanais com as outras entidades, e além disso o DCE tem trabalhado bastante. Como eu disse, essa reforma dos alojamentos, né, onde os moradores em vulnerabilidade econômica e social ficam na UFV, que garante a permanência deles na universidade, foi uma conquista do DCE, em conversa com a reitoria. Enfim, além disso, a gente também trabalhou para garantir alguns auxílios para os estudantes, então auxílio de internet, enfim, algumas propostas do MEC de um chip, mas que, enfim, a gente trabalhou para garantir esse diálogo, a gente fez algumas rodas de conversa, a gente se pautou muito para essa conversa com os estudantes, justamente para trazer o mínimo possível para que eles pudessem enfrentar agora esse período especial remoto, o período de outono que veio antes. Então, o DCE, sim, tem conversado bastante agora durante esses períodos emergenciais. O DCE criou uma ouvidoria especial para ouvir os estudantes, para conversar com eles e saber de todas as demandas, ouvir os problemas, porque por mais que a gente tenha um diálogo muito bom com os professores, com a própria administração, ainda existem problemas, né? Ainda existem ruídos, professores que não cumprem, de fato, as determinações do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que às vezes pode acontecer algum assédio, alguma coisa assim, e o DCE está aqui para evitar que isso aconteça, e caso aconteça, levar isso a uma possível solução, né? Então, o DCE tem trabalhado muito, tem ouvido muitos estudantes, as demandas, e a gente está aí para conversar e para tentar chegar a um ponto menor de sofrimento, né? Que a gente consiga enfrentar toda essa pandemia, tudo isso agora com um pouquinho mais de tranquilidade. Lucas, queria agradecer muito por você ter participado, né, Val? E eu queria agradecer também pelo DCE, né, pela gestão de vocês e por continuar lutando pela gente. Falo isso agora como estudante, né? Eu faço as suas palavras as minhas, porque... Imagino que não seja um trabalho fácil, né? Esse trabalho de estar sempre aí lutando para conseguir melhorar ainda mais. E então fica aqui o meu agradecimento e muito obrigado por você agora por ter participado do nosso programa. Tenho certeza que o pessoal de casa ficou muito mais esclarecido sobre essas questões. Com certeza. Eu que agradeço, gente. Podem contar sempre comigo e principalmente podem contar com o Diretório Central dos Estudantes, para qualquer coisa. Obrigado. Então, pessoal, nosso programa agora está chegando ao fim, né? Mais uma vez, já estamos indo para o fim do terceiro programa.
E está sendo, assim, uma energia incrível gravar e assistir, receber o feedback do pessoal, né, Val? Tá sendo ótimo. E antes, para fechar o nosso programa, né, como sempre, a gente já pede para vocês esperarem, porque a gente vai ter a famosa apresentação cultural no final, que hoje está muito especial, muito bacana. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que vem no próximo programa, né, Val? O próximo programa vai ser com foco na área de agrárias. A área de agrárias aqui na UFV é muito forte, então para você que pensa em entrar num curso dessa área, eu acho que a UFV ela tem que estar aí no seu foco, no seu objetivo, porque a UFV é uma referência até mundial nessa área, né, Val? Sim. E desde desde a origem da UFV, né, que antes de se tornar universidade era a Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Então tá no nosso sangue já, né? Mas isso vocês vão saber um pouquinho mais no próximo programa. A gente vai contar tudo para vocês no próximo programa. Mas lembrando que a gente vai ter também quadros gerais, vamos falar sobre vários assuntos importantes, como hoje acabamos de falar sobre a representação estudantil, né, Val? Então fiquem de olho, mesmo que você não quiser ir para essa área, fica de olho porque vai ter muito assunto bacana no próximo programa. E a gente espera vocês aqui semana que vem. A apresentação cultural hoje é com o Vitor Pinho e a Tabata Romanol. Eles fizeram uma performance incrível, vocês não podem perder. E a gente se encontra de novo semana que vem, né? Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Doença é a gente que inventa, e a gente é que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Eu vou cantar pra iluminar. Eu vou cantar pra despertar. Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Doença é a gente que inventa, e a gente é que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Eu vou